Bem-vindas ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, a todos que mais uma vez decidiram dar continuidade ao acompanhamento das oratórias que a gente prepara todas as semanas. Esse canal foi feito para a gente não perder essa proximidade, não perder a continuidade das nossas leituras, dos nossos estudos, para que a gente continue na nossa tarefa de reconstrução de nós mesmos. E, mais uma vez, a gente precisa lembrar que os trabalhos da fraternidade não pararam. Nós, momentaneamente, não podemos receber os assistidos na fraternidade, a gente não está podendo dar continuidade aos cursos, aos estudos, dentro das nossas dependências. Mas, no entanto, nós continuamos com o trabalho assistencial das famílias cadastradas para receber as cestas básicas. Nós continuamos com o trabalho voluntário de receber e separar os alimentos que compõem as cestas básicas, que são montadas mensalmente para essas famílias cadastradas e também para as gestantes. Esse trabalho está sendo feito nas nossas próprias casas, a gente está usando o nosso tempo em que a gente estaria em trabalho assistencial para fazer a separação e montagem das cestas básicas e fazendo de forma organizada a distribuição para essas famílias, de forma bastante segura, seguindo todas as recomendações de higiene e de distanciamento que são recomendadas para esse período. Portanto, nosso trabalho assistencial tem continuidade na medida do possível. Mas, devido a esse momento em que a gente está distante, a gente aproveita esse canal para a gente conseguir dar continuidade, pelo menos, aos nossos estudos, às nossas reflexões, às nossas leituras do Evangelho. E assim, com esses recados iniciais, nós vamos dando início aos nossos trabalhos, fazendo uma oração de abertura, para que a gente possa ser amparado e consiga criar essa conexão que nos ampara, essa conexão superior que nos conduz a um melhor entendimento. E assim, nós vamos concentrando o nosso pensamento somente em nós mesmos, naquilo tudo que nós temos de melhor dentro de nós, e que, a partir desse momento, possa ser partilhado com todos os nossos irmãos, com todos aqueles que estejam nessa busca de se melhorar, de se reformar, de se instruir e de continuar sua jornada. Vamos pedindo permissão para dar início a essa oratória com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. No Evangelho dessa noite, nós vamos ler o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nos itens 8 a 10, que está
no capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, item 8, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Nos diz no Evangelho de Mateus a seguinte leitura: Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele, respondendo, lhes disse: E vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhes disseram: Sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo, lhes disse: Toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, cegos são, e condutores de cegos. E se um cego guia a outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo, Pedro lhe disse: Explica-nos essa parábola. Respondeu Jesus: Também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Mateus capítulo 15, versículo 1 a 20. E semelhante em Lucas, o texto é o seguinte: E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: Agora, vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora
não fez também o que está de dentro? Isso está em Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. E antes mesmo de fazermos as reflexões, é necessário pontuarmos aquilo que tantas vezes nós precisamos relembrar ao analisar as parábolas e os ensinamentos de Jesus, que nos falava em espírito, ao nosso espírito. Muitas vezes as narrativas ligadas ao cotidiano da vida daqueles que conviviam com Jesus eram somente usados como alegorias para que a gente pudesse entender em seu significado espiritual os seus ensinamentos. Porque se a gente pegar esses dizeres pela sua forma, pela sua expressão formal, nos dá a impressão que Jesus, uma falsa impressão de que Jesus não dava atenção ao conceito de higiene, aos princípios de higiene na alimentação. E hoje, mais do que nunca, nós sabemos que esses princípios de higiene básicos, não só no momento da alimentação, em todos os momentos em que a gente tem contato com outras superfícies, elas estão nos mostrando cada vez mais que nós devemos cuidar dessa higiene básica. Então, não nos enganemos que não é essa a mensagem que Jesus queria com essas afirmações. Na verdade, tem um outro sentido, um outro significado, e que simplesmente não elimina o nosso conceito básico de higiene, que a gente deve continuar seguindo em todos os momentos em que a gente tem contato com superfícies. Estamos lidando com a vida encarnada. A vida encarnada significa termos contato com diversas superfícies materiais, que não sabemos se tem algum tipo de contaminação, não sabemos quem passou antes de nós. E durante toda a nossa vida, durante todas as nossas atividades, nós estamos o tempo todo lidando com contatos materiais. São condições da vida material que não significam, não têm nenhum significado maior do que os obstáculos, os desafios que nós estamos condicionados para nosso aperfeiçoamento. Faz parte da nossa evolução lidar com a realidade material, com todas as circunstâncias a que ela cabe. Então, vamos analisar no significado espiritual, no significado não material que essa passagem tenta nos elucidar. A comparação que ele dizia do que entra e o que sai da nossa boca é justamente nessa reafirmação que ele faz para Mateus, quando diz: porque as coisas que saem da boca são as coisas que saem do coração. Então, aquilo que sai da boca é do que o coração está cheio. O coração pode estar cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de agressividade. O que sai da boca são palavras de agressividade, palavras que podem contaminar outras almas. Ao coração evangelizado, cheio de amor, de misericórdia e, como nos
nos pede as bem-aventuranças que tem a pureza de coração, ele vai falar de coisas brandas, pacíficas, de concórdia ao invés de discórdia, de coisas que vão nos remeter à não contaminação de outras almas, à purificação de outras almas, ao menos algumas mensagens de inspiração para as outras almas, ao invés de propagar somente mensagens negativas. E aqui nos cabe uma reflexão profunda de como se pode ter uma leitura, continuarmos lendo os ensinamentos de Jesus com a mesma forma de interpretar que os próprios fariseus ou aqueles povos antigos faziam, se apegando mais à letra, mais ao que formalmente se colocava como conduta de vida, conduta de quem tinha uma preocupação espiritual, quem tinha uma elevação perante a divindade, mas somente se apegando à forma exterior, como se esses rituais que eles criavam pudessem expressar uma espiritualidade mais avançada, a forma de se vestir, a forma de se apresentar, a forma de se comunicar. Era toda uma forma exterior de se apresentar que fazia com que excluísse os demais povos que muitas vezes nem eram aceitos nas sinagogas, ao invés de ser uma mensagem de inclusão, ao invés de ser uma mensagem que pudesse trazer cada vez mais os corações para muito mais próximo do que o nosso conceito de evangelização quer nos mostrar, passados esses mais de 2000 anos dessas primeiras nações evangelizantes. Podemos continuar fazendo a leitura da mesma forma que eles faziam e seguir rituais, ou podemos seguir como Jesus quis nos mostrar, que evangelizando corações, transformando corações de forma que se preocupem mais com aquilo que esbanja do seu coração através de palavras, mais do que a forma externa de se apresentar, tem uma aproximação muito maior dessa transformação que a gente imagina que seja o planejamento espiritual que foi para essa nosso avanço nesse planeta, nessa experiência na vida material. Porque é muito mais fácil lavar as mãos e praticar atos exteriores que sejam vistos para os outros, que sejam expressões feitas para ser vista pelos outros, do que reformar o seu próprio coração e fazer com que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente expressa, em tudo onde a gente atua, seja a expressão desse amor maior, seja a expressão dessa transformação interna. Uma vez que o conceito de religiosidade, se mantido da mesma forma que sempre foi desde essa época, 2000 anos atrás, pode conduzir a uma aparência de uma pureza aos olhos dos homens, sem contudo haver uma pureza no coração.
A pureza de coração, ela vai se expressar em tudo que a gente faz, na forma como a gente fala. E quando Jesus dizia que tudo aquilo que não é fruto de meu Pai, não é emanação de meu Pai, será cortado pela raiz. Então, tudo aquilo que for mentiroso, aquilo que for enganoso, aquilo que for para ludibriar, enganar, conduzir almas ao erro, isso tudo vai se perder. A mensagem verdadeira aos espíritos é a sua transformação de dentro para fora. É a sua transformação que se expressa em tudo aquilo que ele faz de forma legítima, de dentro para fora. Qualquer crença que seja apoiada em culto exterior, ela pode formar fanáticos ou mesmo supersticiosos, sem contudo fazer a verdadeira transformação que nos conduz a uma realidade espiritual, uma realidade evangelizada. E que é a mensagem que vai ser transferida para as próximas gerações, a mensagem de construção dessa narrativa que pode se desassociar um pouco dessa leitura pura e simples das leis rígidas que os antigos seguiam e que nem sempre os conduziam à verdadeira transformação. E não significa uma crença específica, uma crença religiosa específica. O objetivo da religião nunca tivemos associação das palavras dos objetivos de Cristo em formar nenhuma seita religiosa, nenhum rótulo dogmático para que ficasse diferenciado dos demais. A mensagem é de união, a mensagem é de inclusão, inclusão de corações, de culturas, de povos, de inclusão de gerações de pessoas que estejam dispostas a se transformar. O objetivo da religião é conduzir os corações a Deus. E qualquer que seja o nome que se dê a esse Deus. A gente pode rotular de diversos nomes e ainda assim ter o mesmo significado. Mas para nós, o significado de Deus é o nosso Pai Criador, misericordioso, Deus de amor e que quer a nossa realização, a nossa vitória. A gente pode continuar fazendo essas leituras e continuar encontrando um Deus punidor. A verdadeira transformação dos corações é o Deus de amor, o Deus de inclusão. Aquele que nos espera em seu reino e, portanto, espera a nossa transformação para que a gente alcance o reino de Deus. E nos dá todas as oportunidades para chegarmos a isso. Oportunidades reencarnatórias, oportunidades de realizações em nossa vida, oportunidades de ter as mensagens sempre, em qualquer circunstância, está sendo propagadas através de diversos corações nessa tarefa de repassar as leituras, aquele entendimento que conseguiu para as próximas gerações. Evangelizar é mostrar o caminho para nos tornarmos pessoas de bem.
qualquer que seja o conceito religioso, qualquer que seja a crença que se tenha, se está conduzindo a um caminho de pessoas de bem, está cumprindo seu papel. Não importa muitos rótulos, importa os objetivos. Porque os objetivos de Jesus eram simplesmente que a nossa transformação interna fosse tão abundante que pudesse ser exteriorizada através da nossa oratória, dos nossos ensinamentos, das nossas atividades, em tudo que a gente faz. Independente se a gente criou rituais ou não para isso, se a gente criou formas externas ou não para chegar nesse mesmo objetivo. E lembrando que os conceitos de higiene pessoal, os conceitos de todos os cuidados que nós estamos precisando reafirmar nesse momento de dificuldade, nos traz uma reflexão muito complicada, muito difícil. Todos nós estamos passando por dificuldades. Nessa passagem, Jesus ainda faz uma afirmação lembrando de um outro capítulo do nosso Evangelho sobre respeitar pai e mãe. Pois bem, nós temos muita dificuldade em ter que ficar isolados dos nossos pais, nossas mães. A gente tem todo o cuidado que a gente devolve a eles por tudo que eles foram para nós, em nossa vida, só que de maneira à distância. Então, por vezes, a gente tem que amparar à distância, a gente tem que conversar à distância, a gente tem que comemorar algumas datas comemorativas, tem que ser à distância. E a gente sabe o quanto isso traz de isolamento, de dificuldade. Aqueles pais que têm crianças pequenas, que têm dificuldade na escola em acompanhar os estudos de forma à distância, todos nós estamos passando por diversos obstáculos. Algumas dores são maiores do que a de outros. Não podemos achar que é só a nossa dor que vale, só a nossa solidão, porque todos nós estamos sendo desafiados. Nem sempre é fácil entender os objetivos disso tudo, mas estamos enfrentando com a mesma coragem que nós passamos por diversas outras ocasiões na vida encarnada. Aos olhos dos mentores espirituais, aos olhos daqueles que estão nos amparando, nos intuindo do plano maior, as passagens na vida terrena são curtos espaços de tempo. Eles têm uma visão muito ampla das passagens da vida na Terra. E dessas passagens que eles conseguem visualizar outras ocasiões em que nós passamos por dificuldades, nós passamos por outras epidemias, nós passamos por outras questões de contágio que a nossa história conta, que também houve grandes dificuldades, grandes números de pessoas que desencarnaram, passamos por conflitos que também teve muitos resgates coletivos. Isso tudo faz parte de uma transformação muito maior no planeta. O planeta passa por transformações
tanto nas vidas das pessoas, quanto na conscientização, na transformação dos corações, como também até no próprio planeta tem várias questões de transformação que fazem parte desse planejamento maior. O que não podemos esquecer, lembrando que esses outros desafios que nós passamos, de doenças, de epidemias, de contágios, de sofrimento, de resgates coletivos. Esse momento, temos muitos assistidos ou muitos trabalhadores na casa espírita que sentem a dificuldade de estarmos longe dessa assistência espiritual. Essa assistência espiritual que a gente encontra na casa, ela tem toda uma preparação, tem todo um acompanhamento, e nós muitas vezes nos sentimos amparados e equilibrados por conta da nossa frequência, tanto nas aulas quanto no trabalho mediúnico. Mas esse é o momento de resgatarmos a nossa fé em nós mesmos. Porque em todas essas ocasiões do passado, não podemos perder esse fio. Os mentores espirituais continuam nos amparando em todas elas, em todas as passagens. Nós já tivemos, e nessa agora, nós estamos sob o amparo dos nossos mentores, dos mentores espirituais da casa, dos mentores espirituais do planeta, não estão nos deixando passar por tudo isso sem o amparo necessário. Nós precisamos manter a nossa conexão e a nossa fé de que isso tudo tem um planejamento, tem um objetivo, que pode demorar um pouco, a gente vai conseguir entender, e de dentro de nós vamos encontrar na nossa fé, na nossa conexão espiritual, o amparo desses mentores que estão sempre cuidando para que a gente não se desequilibre. Esses momentos podem se prolongar e podem trazer esses desafios bastante complicados e que não dependem da nossa decisão. Nós precisamos seguir as orientações da ciência, das entidades ligadas à sanidade pública e as regras impostas pelos nossos dirigentes. Nós precisamos seguir isso. Mas nós não estamos isolados, nós não estamos desamparados, nós não estamos simplesmente em férias. Nós estamos sendo desafiados a encontrar dentro de nós a nossa narrativa de fé, a nossa narrativa de conexão e a nossa continuidade nos trabalhos, ainda que à distância. Então, vamos nos conectar, vamos cuidar para que a gente não perca a nossa parte nessa tarefa. Dos mentores espirituais, a tarefa continua, como sempre. Da nossa parte, no mínimo, manter o nosso evangelho no lar, para manter o nosso ambiente, porque agora muitas vezes o nosso ambiente de trabalho foi trazido para dentro do ambiente do lar. Então todas aquelas tribulações, aquela forma de comunicação, aquilo tudo que a gente
deixava isolado lá no ambiente de trabalho, acaba se misturando com a da nossa própria casa. Nós precisamos limpar o nosso ambiente familiar dessas energias. Evangelho no lar, orações, conexão espiritual. Vamos trazer isso tudo para dentro do nosso lar com a mesma intensidade que os nossos mentores estão. Com a mesma intensidade que os mentores espirituais da casa espírita criam para que a gente tenha um ambiente de trabalho quando a gente faz a nossa reunião. Vamos trazer para dentro de casa. Esse é o momento da gente trazer isso tudo para que a gente tenha equilíbrio e dê continuidade à nosso trabalho espiritual, à nossa elevação com a nossa própria desenvolvimento com pessoas e também o trabalho o trabalho energético que a gente participa quando a gente está conectado com essas energias. É só a gente lembrar que a gente não está de férias, a gente continua nessa mesma tarefa. Então, esse é um recado para que a gente consiga manter as nossas vibrações e a nossa cabeça antenada, porque tudo está acontecendo, a vida não parou, os nossos trabalhos têm continuidade e a nossa fé é que vai nos mostrar que nós estamos cumprindo com os nossos objetivos. Não precisamos enxergar externamente um culto, um ritual, uma sequência de eventos para que a gente receba a nossa orientação, a nossa intuição, o nosso equilíbrio. É hora da gente colocar em prática aquilo que nós temos dentro do nosso coração, com o mesmo objetivo que Jesus vinha nos falando quando dizia que é o que sai da nossa boca sai do nosso coração, e não aquilo que a gente cria como um ritual para que a gente se sinta amparado ou equilibrado. Que assim nós vamos conseguir, de dentro de nós, voltarmos ainda mais fortes, mais realizados, mais equilibrados e ainda mais unidos na tarefa que só a nós cabe, como irmãos, filhos do mesmo Pai, em busca do reino dos céus. Muito bem. Eu peço desculpa ter passado o tempo. Eu não quis me preocupar muito com o relógio nessa oratória, porque eu precisava passar essa mensagem, porque nós temos as dificuldades tanto com os nossos trabalhadores quanto com os nossos assistidos, que precisam manter sua cabeça, suas energias e sua fé de forma robusta, alicerçada e com um objetivo em mente. Que possamos manter essa bandeira, mesmo que seja uma bandeira bem mais alta, que ela continue mostrando para todos os nossos irmãos que nós vamos conseguir. Nós vamos passar por tudo isso e melhorarmos cada vez mais. E assim, vamos dando por encerrado essa oratória, que possamos acerenar os nossos corações, que a partir desse momento nós possamos vibrar por todos aqueles que nós ficamos distantes, todos aqueles que estão passando por momentos de enfermidade, momentos de necessidade. Cada um possa mentalizar dentro da cúpula dos seus próximos, aqueles que estejam necessitando de maior cuidado, de uma vibração especial, e agradecendo a
o amparo assistencial dos nossos mentores. Vamos dando encerrado essa oratória, possamos fazer essa oração final com muita paz, muito equilíbrio e muita serenidade para nos energizar durante toda essa semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos.